meus amigos, meus internautas, meus parceiros, meus vizinhos, meus irmãos. Eu quero hoje fazer uma saudação ao pastor Fábio, lá na Igreja Batista em Maracatu, a nossa igreja. Ele teve um desastre muito terrível com ele, e o Senhor o livrou. Ele quebrou alguns lugares do corpo, mas agora falamos pelo telefone, o Fábio está já quase sem precisar de mais nada, está fazendo simplesmente fisioterapia. E já o privilégio da semana passada, ele pôde presidir o trabalho da nossa igreja ali em Maracatu. Eu quero mandar um abraço para ele. Quero mandar também meu abraço para o pastor doutor Toni, lá de Santo Antônio de Pádua. Quero também falar aqui que a primeira de Tingui, o pastor presidente, o vice-presidente, nossos irmãos que estão ali na igreja de Tingui. Quero também mandar meu abraço para o povo de Magé, aquele povo ali que está em volta do trabalho. E queria dizer para você que nesta noite nós vamos falar alguma coisa contra nada e a favor de tudo. Contra nada e a favor de tudo. Quando o mínimo que Deus quer para poder vencer. Deus não quer o muito, Ele quer o mínimo. E o mínimo para poder vencer. E eu vou falar hoje a respeito do livro de Juízes, no capítulo 7, verso de 3 a 7. Nós estamos aqui hoje com um grupo muito bonito, né? Inclusive está aqui a Cananda, está aqui a Maria Helena, está aqui o nosso irmão Júnior. E o nosso irmão Júnior vai cooperar com a gente hoje, porque ele vai proceder à leitura do texto que nós vamos discutir em alguns minutos. Então, irmão Júnior, pode falar. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, fazei-os descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Deus abençoe a sua palavra linda nesta oportunidade. Meus irmãos, é um fato muito importante que aconteceu no passado. E, na verdade, nós vamos repetir hoje aqui e vamos ter a responsabilidade de passar para você que está ao alcance da minha voz, para você que está me vendo, para você internauta, para você, meus pastores, para você, meus amigos. Eu queria, inclusive, eu já ia esquecendo, agora me lembrei, em dizer que amanhã, na quarta-feira, nós vamos estar
no lugar ali em Magé, porque vai vir uma pessoa da Alemanha, essa hora deve ter chegado já em Magé, e uma outra pessoa, um pastor chamado Carlos. Eu não conheço nenhuma dessas duas pessoas, vão ser me apresentadas. Virgília conheceu o pastor Osmar, que vai conhecer o pastor Osmar amanhã. Então os irmãos podem estar preparados aí em Suruí, e o pastor Osmar vai estar como prometeu. Deus abençoe. Então vamos dar continuidade. Aconteceu um fato interessante, como sempre acontecia, guerra no passado. E quando o povo estava indo para a guerra, quando é pessoa de Deus, eles perguntavam a Deus o que tinha que fazer para poder vencer a guerra. E Gideão era um dos líderes, na verdade, um dos líderes mesmo. E ele estava liderando Israel, os israelitas. E agora, após um combate muito grande, um combate extraordinário, voltaram do combate cerca de 22 mil pessoas, isto é, 22 mil soldados vieram do combate. E agora, quando aqueles soldados chegaram ao combate, o medianita estava do outro lado, que era muito mais do que isso, na verdade, era muito mais do que 50 mil homens treinados e armados. Então aconteceu uma coisa interessante. Deus chamou o Gideão e falou com ele: olha, o negócio é o seguinte, você fala com esse povo, com 22 mil, fala com esse povo o seguinte: quem tremer e for covarde, sai e vai embora para casa. E na verdade, Gideão falou aquilo que Deus mandou que ele falasse. Falou para o soldado: quem tiver medo, que agora é para valer. Nós vamos aí, é vida ou morte. Quem crê em Deus, quem acreditar que nós vamos vencer, tudo bem, pode ficar. Mas a verdade é o seguinte: quem tremer, quem tem medo, está com medo de morrer, então vai embora. Não fica com a gente não. E finalmente, Gideão teve uma surpresa. Porque a Bíblia diz que daqueles 22, 12 mil quiseram ir embora, ficaram com medo, não quiseram lutar. E ficou 10 mil soldados. E aqueles 10 mil soldados, Gideão falou com Deus: Senhor, aí, nós estamos agora, só sobrou 10 mil. Eram 22 mil que vieram da batalha, e agora, quando o Senhor mandou falar isso, os 12 mil foram embora para suas casas, e agora só ficaram 10 mil. Como é que nós vamos fazer? Deus falou com o Gideão: olha só, eu estou achando que é muita gente para poder Israel lutar. Porque se eu deixar essas 10 mil pessoas lutarem e eles vencerem a luta, eles vão dizer que eles é que venceram a luta. É o poder da mão deles, o conhecimento deles, a artimanha deles. Então nós vamos fazer uma coisa diferente. Você vai pegar esses 10 mil homens, vai descer as águas lá no rio, eu vou te dizer lá o que você tem que fazer. Então, imediatamente, a obediência de Gideão mandou que as 10 mil pessoas do acampamento chegassem ao mar, ao rio, não era mar, ao rio, somente Jordão. E quando chegaram lá, ele falou: e agora, senhor, como é que eu vou fazer? Bom, vai acontecer o seguinte: você tem, na verdade, essa quantidade de 10 mil homens. Você vai mandar esses homens fazer o seguinte: beber a água no rio. Os que ajoelharem para beber, você separa. Os que beber, lamber água igual cachorro, a Bíblia diz, não estou inventando, meus irmãos, é a Bíblia que fala. O que lamber água igual cachorro, você separa. Então ele falou: sim, senhor. Então falou: gente, agora todos vocês vão beber água aí no rio. Aí um grupo total, alguns chegaram lá, ajoelharam para beber água. Ele falou: fica para cá. E você? Aí chegou outro para beber água, chegou lá, não ajoelhou não. Ele botou a mão lá, lambeu a água, treinado. Aí ele levantou: você fica para lá. E na verdade a Bíblia diz, meus irmãos, que naquele momento 300 homens, simplesmente desses 10 mil, foi que lamberam a água como Deus determinou que fizesse. Sobrou o restante. 300 só 300. 300 homens. Eram 10 mil, só 300 homens foram que lamberam as águas. Então Deus falou: agora você vai fazer o seguinte:
esse grupo que lambeu como cachorro, é que eu vou determinar que eles possam vencer os medianitas. Eu vou entregar o medianita na mão deles. E agora, vocês agora aí que me ajoelharam, que fizeram essa coisa, pode ir embora para a casa de vocês, cada um para os seus lugares. E a Bíblia diz, meus irmãos, com esses momentos que nós estamos aqui meditando, que Deus mandou simplesmente 300 homens. E se fosse continuar a história, fosse continuar a batalha, eu ia dizer para vocês, como eu vou falar agora, que a vitória dos medianitas foram piores, porque aqueles 300 homens conseguiram combater mais de 50 mil pessoas e venceram. Agora, meus irmãos, o que é que eu vou fazer agora nesse minuto, que eu não tomo muito tempo para não tomar o seu tempo? O que é que nós vamos fazer agora nesse sermão, que é um sermão demonstrativo? Não é um sermão de tópico, é um sermão demonstrativo. Você que está me ouvindo, você sabe o que é isso? Demonstrativo. E nesse sermão demonstrativo, eu vou fazer uma brincadeira comigo mesmo. Eu vou dividir em 2 tópicos. Primeiro, eu estou pensando o seguinte: Deus não quer quantidade, mas sim qualidade. Em primeiro lugar, Deus não quer quantidade, não quer número, não quer muita gente, não quer essa coisa toda. Ele quer qualidade. Isso é um ponto. Não quer quantidade, ele quer qualidade. Outro ponto também importante que eu senti aqui é que Deus quer obediência. E não pessoas que não é obediente. Ele quer obediente. Por quê? Se ele mandou que aquelas 10 mil pessoas descessem as águas, se ele não descesse, seria desobediência e seria uma coisa terrível. Um homem só, Gideão, falar para 10 mil e ele descer ali na água, é obediência também dos 10. Só que nem mesmo a pessoa, às vezes, ser obediente, ele não tem a liberdade de fazer o que quer, mesmo sendo obediente. Porque obedeceram, mas quando chegou lá, eles não sabiam o que ia acontecer com eles lá na água. Então foi quando ele falou: agora vocês podem beber água aí, mas ficou vigiando como Deus mandou. Aí, aquele que chegasse e lambia a água, ele falava: você pode voltar para cá. E aquele que chegasse e ajoelhasse para poder botar a mão e beber água, você fica para lá. Eu fiquei pensando, meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes, meus internautas, fiquei pensando o seguinte: a obediência é uma coisa extraordinária. A Bíblia diz que é melhor obedecer. É isso? É melhor obedecer. E a obediência de todos foram constantes. E outra coisa, para lutar a favor de Deus tem que ter coragem. Muita coragem mesmo. Não é com qualquer conversinha, não é com qualquer coisa que vence as coisas com Deus, não. Para estar com Deus tem que ter coragem, tem que ter obediência, tem que acreditar que Deus está mandando na nossa vida. Gideão tinha convicção, ele estava na frente do israelita, que ele poderia vencer só se Deus desse o poder a ele. E agora imagine agora, 10 mil, só sobrou 300. Olha que coisa terrível. 300, 10 mil caiu fora. Mas antes disso eram 22 mil. 12 mil saiu porque o grande homem que era o Gideão falou o seguinte: olha, quem tiver medo, pula fora. Quem tremer, pula fora. Quem tem coragem, fica. Quem não tem, pula fora, que agora não é brincadeira. Então agora, esse ponto agora culminante dessa história, eu fico pensando o seguinte: é muito difícil a gente vencer se em primeiro lugar não tiver coragem. Só que a coragem que a gente tem, que a gente tiver, ela tem que ser alienada ao poder de Deus. Coragem para poder vencer o poder de Deus. Um outro lado também que eu fiquei importante pensar, meus irmãos, que além disso, a pessoa que é covarde, a Bíblia diz aqui, o covarde não pode entrar nessa guerra. É melhor ir para casa. Quer ver uma coisa interessante que eu pensei também? A Bíblia diz, como o irmão acabou de ler, que as pessoas ajoelhavam para poder beber água. Muitas pessoas se enganam em pensar que ele vai ajoelhar, que vai fazer muita coisa bonita, só ajoelhar, Deus vai ouvir. Não é isso não. Muitas das vezes não precisa ajoelhar.
Muitas das vezes o homem em pé, sem ajoelhar, sem nada, ele fala com Deus mentalmente sem usar uma só palavra. Muitas das vezes o homem fala com Deus deitado numa cama. O homem fala com Deus de qualquer maneira. É porque ele tem que saber que Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é o único que tem poder e Deus vê tudo, inclusive a nossa mente. E essa história, para terminar, eu fico pensando o seguinte: de 22 mil, simplesmente 300 é piada. Mas não é piada não, é sério mesmo. 300 homens, a minoria, com o poder de Deus na mão, vence todas as batalhas. Você que está me ouvindo agora, pastores, evangelistas, diáconos, meus irmãos, meus amigos, você, se você acreditar, não precisa você ter milhões de pessoas atrás de você não. Você com 2, com 3, você, sinceramente, diante de Deus, o poder vem em suas mãos e acontece o que aconteceu ali. Mais de 50 mil pessoas perderam a guerra simplesmente para 300, porque estavam com o poder de Deus e tiveram a grande vitória. Se você que está sofrendo nesta hora, que está me vendo, me ouvindo, se você está com um problema, meus amigos, se você está com um problema difícil, não pense que você vai primeiro conseguir o mundo todo ficar a seu favor, não. Fica você e Deus e fala com ele: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me dê vitória nesta luta que eu estou. E você que está lutando agora, você que está doente, você que está enfermo, você que está com problema, eu estou falando para você. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça ao meio-dia. Que Deus abençoe sua palavra nesta hora que está terminada.